Se você, assim como eu, também tem o VS Code como seu editor de texto favorito, você sabe que as extensões são fundamentais para melhorar a nossa experiência de desenvolvimento. Por esse motivo que nesse vídeo eu separei extensões que eu não abro mão de usar em 2021 e eu tenho certeza que alguma delas vão ser muito útil para você também. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, você está no Devs de Valor. Eu sou o Adrian Lemes, sou arquiteto de front-end e se você não é inscrito ainda, corra para se inscrever que isso nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes para você e ative as notificações clicando no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E se esse vídeo fizer sentido para você, deixe seu like. O meu intuito com esse vídeo é ele poder ser utilizado independente da linguagem ou framework que você está utilizando para codar no seu VS Code. Então, vamos às extensões. Então, as extensões que eu vou mostrar elas aqui no lado e vou mostrar documentação e um pouquinho na prática, dependendo da extensão. A primeira extensão que eu quero falar, ela não pode faltar no seu setup de VS Code, que é o Git History. Hoje em dia, praticamente qualquer projeto utiliza versionamento Git, então é uma extensão que é extremamente útil. Com ela você consegue ver o histórico de commits, o histórico por arquivo, esse arquivo foi modificado quantas vezes, você consegue comparar commits, comparar branches, inclusive fazer diff files entre a versão de um arquivo com a versão desse mesmo arquivo em um outro commit. Então essa é uma extensão bem útil. Por exemplo, se eu vier aqui nesse arquivo index.ts e dar um view file history, eu consigo ver todos os commits que foram feitos nele, todos eles por mim. Isso aqui é uma POC mini. Então se eu clicar aqui, por exemplo, eu consigo ver todos os arquivos que eu mandei nesse commit e eu consigo inclusive comparar esses dois arquivos. Então isso é muito legal e ver a modificação deles. Isso é muito tri e é fundamental você ter no seu VS Code. A próxima extensão que eu vou mostrar é o Git Lens. O Git Lens é outra ferramenta que é outra extensão extremamente útil. Ela basicamente vem com algumas funções onde te dá mais poderes no seu VS Code em relação ao Git. Um deles, por exemplo, você consegue ver quem que comitou uma determinada linha. Se você deixar o mouse aqui em cima, você consegue ver inclusive a descrição do seu commit. Isso é bem bacana. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito bacana para te ver quem que fez aquela linha de código e daqui a pouco consultar ele. Olha só, tô com um bug aqui, eu vi que foi nessa linha aqui, tu consegue me ajudar? Será que tu pensou nisso? Lembrando que não é para ter uma cultura de culpado, né? É uma cultura blameless, né? De sem culpa. Isso aqui é só uma ferramenta para te ajudar a ir direto na pessoa que fez aquilo ali e vocês poderem resolver o problema juntos. E uma outra coisa bacana também é que ele tem uma barrinha aqui embaixo que ele te mostra inclusive a branch que ele tá. Então aqui, por exemplo, tem uma branch chamada Spaceship e é nessa branch que ele tá. Então isso, o Git Lens e o Git History junto é o que você precisa para manipular versionamento Git através do VS Code. Você costuma adicionar to-dos no código? Por exemplo, vou adicionar um to-do aqui, add env variable, para adicionar uma variável de ambiente e não deixar essa URL chumbada. Você costuma fazer esse to-do no seu código? É algo bacana, por quê? Porque eu coloco ali para me lembrar depois. O problema é que esse depois nunca chega e aí a gente acaba com um código cheio de to-do e esses to-do viram, adivinha o quê? Um débito técnico. E um débito técnico, quando não pago, é que nem pagar só o mínimo da fatura do cartão de crédito. Acaba virando uma bola de neve até ficar impagável esse crédito. E o to-do é muito parecido. Por esse motivo que a próxima extensão que eu separei é o To-Do Tree. O To-Do Tree, ele ajuda a gente a encontrar esses to-do que a gente tem no código e ele cria um íconezinho aqui nessa barra lateral que nos mostra todos os to-do no código. Então aqui tem o nosso to-do que eu acabei de colocar, add env variable. Eu não sei você,
Eu gosto de usar To-Do. Por quê? Porque me ajuda a organizar. Às vezes eu só crio as interfaces, os comentários que eu quero e vou botando To-Do para eu me lembrar o que tem que fazer. Porque eu tô só fazendo o design da minha aplicação, fazendo só a estrutura da minha aplicação. E os To-Do me ajudam a me organizar. O problema é quando eu subo eles para master e a integração com o time. E aí esse que é o problema, porque acaba virando débito técnico. Por esse motivo que o To-Do Tree ajuda a tu ver todos os To-Dos que tu tem no teu projeto, e também você deveria usar com alguma ferramenta que verifica To-Dos no seu código e não deixe subir para master se tiver algum To-Do. Você pode fazer isso, pode criar uma própria regra do SLint, provavelmente deve ter alguma pronta. Como não é o foco do vídeo, trouxe essa extensão para vocês do To-Do Tree. Você, assim como eu, já teve dificuldade de entender quando que um bloco fechava, a qual chave aquele bloco pertencia, se é o if, se é o for, e quando tem vários blocos um do outro fica cada vez mais complicado. Por esse motivo que eu estou trazendo a próxima extensão, que é o Bracket Pair Colorize. Ela é uma extensão bem bacana, onde ela basicamente deixa coloridas as chaves e ela te permite ver exatamente a qual chave pertence a qual bloco. Isso é bem bacana porque diminui a tua carga cognitiva sobre o código, tu consegue entender melhor onde está cada coisa, onde está cada bloco e a que código pertence a qual bloco. Particularmente gosto bastante de extensões que diminuam a carga cognitiva que a gente tem no nosso código, porque a gente consegue ser mais produtivo e entender as coisas mais rápidos. Pode ser algo minúsculo, mais um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, e cada vez mais você vai ter mais ganho de produtividade no seu dia a dia. Se você curte ter bastante extensões no VS Code, ou mesmo depois desse vídeo decidiu instalar todas as extensões que eu estou mostrando aqui, você não pode deixar de configurar a extensão Settings Sync. Basicamente, essa extensão te permite configurar e deixar salvo todas as configurações do VS Code, snippets, temas, extensões. Isso é bem bacana porque se você costuma trocar de note de tempos em tempos, ou daqui a pouco usa o computador da faculdade, usa o computador em casa, essa extensão é bem bacana porque basta adicionar o seu GitHub e você rapidamente terá o mesmo VS Code que você tem no seu computador pessoal, com todas as extensões instaladas. Então essa extensão ela é indispensável para você. A próxima extensão, ela basicamente vai te ajudar a padronizar o estilo de código que você tem entre várias pessoas do mesmo time. Isso particularmente é bem bacana, porque se você tem uma configuração do seu VS Code, ele formata daqui a pouco com tab e o outro formata com espaço, e aí só no salvar ele já formatou o arquivo, mas você modificou só uma linha, e aí na hora de mandar para o repositório dá que o arquivo inteiro foi modificado, isso é algo que pode deixar qualquer code reviewer doido com certeza. Então ter as mesmas configurações padronizadas é algo que ajuda bastante. E o Pretty ele ajuda a formatar e a exportar essas configurações de formatação. Então ele também é uma outra extensão que, se você trabalha em times distribuídos, ela é indispensável. E uma coisa bacana é que você pode carregar já configurações default para o seu formatter do Pretty. E você pode inclusive usar o Pretty ao salvar. Então você salva e o Pretty já formata o arquivo. Recomendo bastante a utilização dessa extensão. As próximas duas extensões que eu vou mostrar, elas te ajudam a dar um pouquinho mais de produtividade também no seu código enquanto você está codando. A primeira é o Auto Rename Tag. Então essa é uma extensão bem bacana para o VS Code, onde você modifica a tag de um lado e ela já altera a tag do outro lado. Isso é bem útil, porque normalmente você acaba tendo aquele errinho, mudou de div para spam, mas esqueceu de mudar o fechamento, depois o HTML fica uma bagunça e ninguém se acha mais. Quem nunca passou por isso, né? Então essa extensão Auto Rename Tag te ajuda bastante nisso. Uma outra extensão bem bacana que também te dá um pouco de produtividade, nem que seja diminuindo a carga cognitiva visual que você tem sobre o código, é o Colorize. O Colorize é uma extensão onde ele te diz qual que é a cor que você está botando no seu CSS. Então ele te permite, tanto se você botar o nome da cor direto, quanto RGB, RGBA,
E aí você pode ir modificando a cor, o hexadecimal, e ele vai mostrando no próprio VS Code que cor é aquela ali. Isso é muito bacana porque você não precisa chegar no browser para ver a cor que é. No seu próprio editor de texto você já está vendo que cor é aquela ali que você está botando. Isso é bem bacana também. A próxima extensão que eu vou te mostrar é a Spell Checker. Ela te mostra alguns erros de sintaxe que você tem no seu código. E uma coisa que é bem interessante é que ela tem suporte a vários idiomas, inclusive português. Então, se você curte fazer código em português e não em inglês, você vai ter também poder utilizar essa ferramenta, que é basicamente um dicionário que te dá correções de palavras. Ela suporta várias linguagens, Java, JavaScript, por aí vai, tem realmente muitas linguagens. E uma coisa que é bem bacana é que ela identifica as palavras, mesmo se estiver em camel case, snake case, se tiver com if, então ela é muito bacana e é uma ferramenta bem interessante de usar. Não é o fim do mundo você escrever o nome de uma variável com o português errado, com o inglês errado, não é. Mas daqui a pouco ter uma extensão que te ajuda nisso facilmente é uma mão na roda, porque você vai ter um código mais legível. Então, por exemplo, se eu escrever aqui title com Y, ela vai deixar sublinhado e vai me dizer que tem um erro. E aí se eu botar aqui no Quick Fix, ele corrige esse erro. É comum no mundo de JavaScript, na web, a gente utilizar console log para debugger. Em vez de usar o debugger para descobrir o que tem de errado no seu código, a gente enche de console log e tenta se virar com aqueles console log. Então isso é bem normal. Por esse motivo que eu estou trazendo para vocês o Turbo Console Log. Essa é uma extensão que ela te ajuda a automatizar o processo de criar mensagens significativas no seu log. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem um caso onde ele cria para a variável A, depois ele cria para o first param, e com um comando ele já cria o console log com aquela mensagem de texto para saber exatamente a qual variável pertence. Então é uma extensão bem útil que vai te ajudar a criar consoles log muito mais rápido e com um texto significativo. Assim você não vai se perder a qual console log pertence àquela parte da mensagem. Uma outra extensão que particularmente eu acho fantástica, eu estou testando ela há um tempo, é o Tab9. O Tab9 é uma extensão que utiliza inteligência artificial para fazer o autocomplete da sua aplicação. Então, basicamente, ela aprende contigo o que tu tá codando e quanto mais tu utilizar ela, mais produtivo tu consegue ser. Inclusive, na versão paga dela, ela consegue olhar repositórios do GitHub e identificar padrões e conseguir te ajudar com esses padrões. Então, realmente é uma ferramenta que vale bastante a pena. Eu tô testando ela faz um tempo, tô curtindo. Às vezes eu tenho umas lentidões nela, não sei se é algum conflito com outras extensões, mas no geral ela me ajuda bastante, o autocomplete dela é realmente poderoso. Então eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, onde eu vou criar, bem simples, um exemplo bobinho. Vou criar um for com i, ó, ela já me ajudou, então eu quero o i menor que 10 e vou botar um i++, ó, ela já está me dando autocomplete. Agora eu vou criar um outro for com J. E aí ela já sabe que provavelmente é igual ao de cima e já está me recomendando aquele for. Então isso é bem bacana, é uma ferramenta que pode te dar bastante produtividade no seu dia a dia. E quanto mais você utilizar, mais ela vai identificar seus padrões e mais inteligente ela vai ficar, podendo te ajudar cada vez mais. Particularmente, eu acredito que é obrigação de nós como desenvolvedores escrever bons comentários. Por quê? Porque a gente escreve código para outras pessoas, a gente escreve código para ser entendido por outras pessoas, a gente passa a maior parte do tempo lendo código. Por esse motivo que quanto mais fácil for a leitura de código para a gente, melhor é. Mas os comentários muitas vezes a gente escreve exatamente o que faz o nome do método e o código tem que ser autodescritivo. Sim, o código tem que ser autodescritivo, tem que ter bons nomes de variáveis, tem que ter funções descritivas, mas só isso não é suficiente. O código explica como que algo foi feito, mas ele não explica os porquês de algo. E é aí que os comentários entram. Os comentários ajudam a identificar por que algo foi feito daquele jeito, por que algo não foi feito de outro jeito, por que se eu mexer em tal coisa pode dar problema, quais parâmetros eu preciso passar em qual formato.
Claro que com TypeScript você não precisa, talvez não seja um dos melhores exemplos, mas comentário ajuda muito nisso, explicar os porquês e coisas que não são tão óbvias lendo o código. E é aí que eles brilham. Ah, mas comentários ficam desatualizados. Testes também. Testes ficam desatualizados e nem por isso você deve deixar de fazer. Você tem que fazer teste sim. Por quê? Porque teste é a documentação viva do seu código e te ajuda na regressão para outros desenvolvedores. Inclusive é um ótimo assunto para um próximo vídeo aí sobre testes no front-end, algo que com certeza vai vir aqui no canal no futuro. Então, se você tem interesse nesse assunto, deixe nos comentários. Mas comentários é sim bem importante, eu particularmente uso bastante, porque eu sei que pode ajudar outros desenvolvedores a entender meu código melhor. E se ele não precisar entrar no meu método para entender o que ele faz, eu ganhei o dia. Por esse motivo que a próxima extensão que eu trago aqui é o Better Comments. O Better Comments é uma extensão que ela melhora a visualização dos seus comentários. Então você pode adicionar alertas, por exemplo, informações importantes dentro daquele método, queries, to-dos. Lembra os to-dos que eu mostrei antes? Então ele deixa laranjinho o to-do. Você consegue dar highlight, você consegue mostrar os parâmetros de uma forma mais legal. Então é uma ferramenta bem bacana que ajuda os comentários a serem mais legíveis e mais destacados. As mensagens ficam mais claras para quem está lendo. Então com certeza eu recomendo essa extensão, sem sombra de dúvida. Todas as extensões que eu mostrei aqui são extensões basicamente que vão te ajudar independente do framework e linguagem. Mas é bem importante você também procurar extensões referente ao framework que você está trabalhando. Por exemplo, se você vai trabalhar com Angular, o pacote Angular Essentials, cadê o Angular Essentials aqui no lado? Ele é bem fundamental, porque ele traz todas as coisas básicas que você precisa para trabalhar com Angular. Já se você estiver trabalhando com React, você pode procurar outros pacotes, por exemplo, snippets de React, tem esse aqui para React Native, tem kits de autocomplete. Então, dependendo da linguagem que você for trabalhar, do framework que você trabalhar, dê uma procurada para ver se não tem alguma extensão bacana que você pode utilizar e que possa te ajudar a codar melhor naquela linguagem. E uma outra coisa que é bem bacana, inclusive eu usei para descobrir as extensões desse vídeo e me manter atualizado, eu uso constantemente isso, é procurar aqui na busca do VS Code, na parte de extensões, procurar por Popular. Então você consegue ver as extensões mais populares e ver se tem alguma interessante que possa servir para você. Então isso aqui é bem útil também. E por último, e não menos importante, provavelmente vai aumentar sua produtividade bastante, é o tema do VS Code. O tema que eu utilizo aqui é o Drácula. Então eu instalei ela e aí para ativar eu dou um Ctrl+Shift+P, Color Them, e aí eu seleciono Drácula. E também eu tenho os Material Icon, mas você pode, se você botar icons, você vai ver que tem vários ícones por aí. Eu utilizo o Material Icon Them, que eu acho que é bem bonitinho, fica bem bacana o VS Code. Mesma coisa para ativar, Ctrl+Shift+P, Material Icons, eu ativei ele. Então ele deixa os íconezinhos bonitinhos aqui do lado, super recomendo. E com certeza vai aumentar sua produtividade bastante. Isso foi irônico, tá? Mas é legal e acho que visualmente fica mais legal a interação com o VS Code. Então no vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha curtido e tenha assistido até o final. E se esse vídeo fez sentido para você e você não conhecia alguma extensão aqui, com certeza vai utilizar, deixe seu like no vídeo que isso vai nos fortalecer bastante a trazer cada vez mais conteúdo para você. Valeu, até a próxima e um grande abraço.